передач. Затем в 21 час 50 минут, хотя уже и октябрь, но по мнению специалистов... Отмечалась та позитивная роль, которую играет в этом афганское руководство, президент Наджибуллах. В следующую среду оно, по всей вероятности, достигнет такого накала, какого не знала современная история страны. Em suas memórias, Anna Akhmatova conta o que se passou com ela quando, no auge dos expurgos stalinistas, esperava numa enorme fila diante da prisão de Leningrado para conseguir notícias do seu filho preso. Um dia, alguém no meio daquela massa de gente me reconheceu. Atrás de mim estava uma jovem mulher, com os lábios roxos de frio, que, evidentemente, nunca ouvira até então me chamarem pelo nome. Saindo agora do torpor comum que todos partilhávamos, perguntou para mim num sussurro. Todo mundo sussurrava lá. Você é capaz de descrever isso? Eu disse, sou. Então, algo parecido com um sorriso perpassou fugidiamente pelo que fora um dia seu rosto. A questão fundamental é, sem dúvida, saber que tipo de descrição se procura aqui. Certamente não se trata de uma descrição realista da situação, mas daquilo que o poeta Wallace Stevens chamou de uma descrição sem lugar, que é própria da arte. Não é uma descrição que localiza seu conteúdo em um espaço e tempo históricos, mas uma que cria, como pano de fundo dos fenômenos que descreve, um espaço inexistente, virtual, que lhe é próprio de tal maneira que aquilo que aparece não é uma aparência sustentada pela profundidade da realidade subjacente, mas uma aparência descontextualizada, que coincide plenamente com o ser real. Para citarmos Stevens mais uma vez, é o que parece, e nesse parecer são todas as coisas. Uma descrição artística, assim, não é um signo de algo que reside fora de sua forma. Antes, extrai da confusa realidade sua própria forma interior. Da mesma maneira que Schoenberg extraiu a forma interior do terror totalitário, ele evocou o modo como esse terror afeta a subjetividade. Será que esse recurso à descrição artística implica que estamos em perigo de regredir para uma atitude contemplativa que de alguma maneira trai a urgência de fazermos algo quanto aos horrores descritos? Pensemos no falso sentimento de urgência que domina o discurso humanitário da esquerda liberal a respeito da violência. A abstração e a figuração pseudo-concreta coexistem na representação da cena da violência, exercida sobre mulheres, negros, sem-teto, gays. Neste país, uma mulher é estuprada a cada 6 segundos. E, enquanto você lê esse parágrafo, 10 crianças vão morrer de fome. São 2 exemplos característicos. Um sentimento hipócrita, de indignação moral, subjaz a todos os discursos de teor semelhante. É precisamente esse tipo de pseudo-urgência que há alguns anos a Starbucks explorava ao colocar na entrada de cada uma de suas lojas cartazes agradecendo aos clientes e informando-lhes que quase metade do lucro da rede comercial seria investido em cuidado de saúde das crianças da Guatemala, país de onde provinha o seu café, inferindo que a cada xícara bebida estaríamos salvando a vida de uma criança. Há um traço fundamentalmente antiteórico nessas injunções de urgência. Não há tempo para refletir. Temos de agir agora. Por meio desse falso sentimento de urgência, os ricos pós-industriais, vivendo em seu protegido mundo virtual, não negam nem ignoram a dura realidade exterior. Pelo contrário, referem-se a ela o tempo todo. Como disse Bill Gates recentemente, de que importam computadores enquanto milhões de pessoas ainda morrem, desnecessariamente de disenteria. Is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Contra essa falsa urgência, podemos opor a maravilhosa carta que Marx escreveu a Engels em 1870, quando por um breve momento parecia que a Europa estava uma vez mais às portas da Revolução. A carta de Marx transmite um sentimento de pânico. Será que os revolucionários não poderiam esperar mais uns 2 anos? Ele ainda não tinha terminado de escrever O Capital. Uma análise crítica da constelação global atual, que não permite entrever nenhuma solução clara, nem qualquer pequena luz no fim do túnel, uma vez que temos perfeita consciência de que essa pequena luz deve ser de um trem que avança em nossa direção para nos esmagar, suscita geralmente a seguinte objeção. Quer dizer então que não devemos fazer nada, simplesmente sentar e esperar? Ao que deveríamos ter a coragem de responder sim, exatamente. Há situações em que a única coisa realmente prática a fazer
é resistir à tentação da ação imediata, para esperar e ver, por meio de uma análise crítica e paciente. À 2 pas de la coupole et d'un Paris bruyant, vit Jean-Paul Sartre, l'écrivain le plus connu et le plus controversé de son temps. A exigência do compromisso parece exercer sobre nós sua pressão por todos os lados. Numa passagem muito conhecida do seu O Existencialismo é um Humanismo, Sartre apresentou um exemplo de um jovem francês que se vê dilacerado, em 1942, pelo dilema de escolher entre o dever de cuidar da sua mãe solitária e doente e o dever de entrar para a resistência e combater os alemães. A posição de Sartre é de que, evidentemente, não existe uma resposta a priori perante essa alternativa. O jovem, em causa, tem de chegar a uma decisão que só pode ser fundamentada no abismo de sua liberdade, assumindo a plena responsabilidade por sua escolha. Uma terceira via obscena diante desse dilema seria aconselhar o jovem a dizer à mãe que ia entrar para a resistência e dizer aos seus amigos da resistência que tinha de cuidar da mãe, para na realidade se refugiar num lugar protegido e se dedicar aos estudos. Há mais nessa terceira via do que um cinismo barato. Antes, ela lembra uma piada soviética sobre Lenin muito conhecida. Sobre o socialismo, o conselho que Lenin dava aos jovens, sua resposta à questão sobre o que deveriam fazer era estudar, estudar e estudar. Essas palavras foram citadas infinitas vezes e até pintadas nas paredes das escolas. O que nos leva à piada. Perguntaram a Marx, Engels e Lenin o que preferiam ter, uma esposa ou uma amante. Como seria de se esperar, Marx, bastante conservador no que dizia respeito à esfera privada, responde, uma esposa. Enquanto Engels, um bom vivant, opta por uma amante. Para surpresa geral, a resposta de Lenin é: gostaria de ter as duas. Por quê? Haveria nele um traço de Jossier decadente escondido por trás de sua austera imagem de revolucionário? De maneira alguma. E Lenin explica: assim, eu poderia dizer à minha mulher que vou ter com minha amante. É minha amante que preciso ver minha mulher. E aí, iria para onde, então? Para um lugar isolado, onde pudesse estudar, estudar e estudar. Não foi exatamente isso que Lenin fez depois da catástrofe de 1914? Retirou-se para um lugar isolado na Suíça, onde estudou, estudou e estudou a lógica de Hegel. E é isso que devemos fazer hoje, quando nos vemos bombardeados pelas imagens midiáticas da violência. Precisamos estudar, estudar e estudar suas causas. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они доказывают, что правильное распределение труда, беззаветную дисциплину и преданность в труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, бедственная энергия в труде, готовность к самопожертвованию, честный союз крестьян с рабочими, вот что спасет трудящихся навсегда от гнета помещиков и капиталистов.